Não existe essa abstração como a vontade da sociedade ou o que a sociedade quer. A sociedade é muita coisa e como é que isso é decidido. O fato da gente não ter um Congresso que reflita as características da nossa população tem muito a ver com as regras eleitorais que acabam privilegiando os candidatos que têm mais acesso a dinheiro para bancar as campanhas que são muito caras no Brasil. O que é ser representativo? Quando a gente pensa assim, ser representativo é ser parecido com a população brasileira, na verdade a gente resolveria isso fácil, a gente poderia fazer um congresso por sorteio. A gente teria um congresso igual em termos de composição demográfica à população brasileira. Mas a ideia de representação política não é propriamente igual a essa ideia de representatividade no sentido demográfico do termo. A ideia de representação política pressupõe que existe uma relação entre cidadãos, eleitores, e pessoas a quem eles delegam ou passam uma missão política determinada. Só que o conflito político no mundo hoje ele não se resume só a isso. Boa parte das questões que hoje chegam à política, as questões mais polêmicas, elas têm menos a ver com o que as pessoas pensam e mais com quem as pessoas são. Não é que a política tenha que ser igual, que os políticos tenham que ser iguais à sociedade, mas também não dá para eles serem completamente desiguais. E nesse aspecto, a representação política brasileira deixa bastante a desejar. A partir, sobretudo, da eleição de 2018, a gente tem o sistema que está em vigor até hoje, que ganha força a cada eleição, em que tanto os partidos quanto as eleições são financiadas por doações de pessoas físicas, que continuam valendo, mas, sobretudo, por um volume cada vez maior de recursos públicos destinados ao fundo partidário, que cresceu muito nesse período, né? Então ele já está na casa de mais de R$1 bilhão por ano, que é distribuído entre os partidos, mas sobretudo pela criação do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanhas, que é popularmente conhecido como Fundão Eleitoral, que foi sendo multiplicado de valor. Começou com 1 bilhão e 700, depois passou para 4 bilhões, né, 6 bilhões. Isso, por um lado, pode ser positivo porque limita a influência da elite econômica ou de setores da economia sobre a atuação política. Mas, por outro lado, o fato de ser tão grande e ser suficiente para financiar as atividades partidárias e as campanhas eleitorais faz com que os nossos partidos e os candidatos não precisem mobilizar o eleitor comum para garantir o financiamento das suas atividades. Esses recursos públicos vêm de fundos eleitorais que costumam reforçar desigualdades eleitorais. Partidos que já têm mais votos acabam ganhando mais do que os partidos que têm menos votos. Isso produz uma roda que gira por si mesmo. Você tem um grupo muito pequeno de candidatos que tem acesso a muitos recursos, a muita visibilidade e um grupo de quase 80% dos candidatos que antes das eleições a gente pode dizer que tem praticamente chance zero de serem eleitas. E falando especificamente do sistema brasileiro, eu acho que o financiamento foi e continuará sendo o principal gargalo. Se o dinheiro passa a ser uma variável muito importante para se eleger, né, e como a gente tem um país muito desigual, né, e essa desigualdade ela está refletida aí em gênero, em cor. O Brasil, por exemplo, não tem poucos candidatos negros. O problema é que essas candidaturas não recebem recursos, não recebem tempo no horário eleitoral e elas ficam ali alimentando candidaturas brancas. Houve uma série de iniciativas com o passar do tempo para você tentar, de uma certa forma, aumentar as chances de eleição de mulheres e de negros e negras no nosso sistema político. A gente tem ações afirmativas eleitorais, no mínimo desde a década de 90, inicialmente voltadas para mulheres. O Brasil, na verdade, não tem cotas no legislativo, né? Ele tem
algumas cotas complexas que se aplicam a outras instâncias que não os eleitos, digamos assim. Então você tem, primeiro, um mecanismo de cotas nas nominatas, ou seja, cotas nas listas de candidatos que os partidos ou federações apresentam. 30% dos recursos do Fundo Público de Financiamento de Campanhas, do Fundo Especial de Financiamento de Eleições, ele tem que ser alocado para financiar candidaturas de mulheres. O fato de poder alocar o recurso para candidatas mulheres a poder executivo abriu portas para que governadoras fossem eleitas, prefeitas de cidade importantes, ou candidatas competitivas tivessem suas candidaturas financiadas, quando antes talvez os partidos não fossem priorizar isso. Mas a gente viu o partido colocando recurso na candidata a presidente, ou em duas candidatas a governos estaduais e falando, cumpri a minha cota de financiar as candidatas mulheres. É isso que a gente quer ou não é? Tem muitos partidos no Brasil, por exemplo, que o grosso dos recursos para a candidatura feminina, por exemplo, acaba indo para esposas, mães e filhas de políticos tradicionais. Em relação à raça, a gente não tem cotas nas nominatas. A regra que a gente tem é o seguinte, se um partido lança 10% de candidaturas de pretos e pardos, então essas candidaturas têm que ter acesso a no mínimo 10% do financiamento público e 10% no mínimo do tempo de TV. Essa cota de financiamento racial, ela é mais complicada ainda. Primeiro porque um partido pode não ter nenhum candidato negro, e se ele não tiver nenhum candidato negro, ele está liberado de aplicar todas essas cotas. E segundo, porque entre eleição e passa-eleição, os partidos são anistiados em relação à não obediência dessa regra. Alguns candidatos acabam conseguindo burlar essa barreira que o dinheiro impõe. Então, se você é uma celebridade, né, por exemplo, um ex-jogador de futebol, um cantor, outro grupo são candidatos que representam aí uma base eleitoral que tem uma identidade forte entre si. Outro segmento que foi muito eficiente nesse processo são lideranças religiosas. Mais recentemente, a gente viu isso da categoria das várias categorias ligadas à segurança pública. Eu ainda acrescentaria uma categoria que são políticos que têm recursos suficientes para bancar sua própria campanha, né? E aí talvez o exemplo mais evidente seja o caso do agro. A desconfiança que o brasileiro médio tem da política e essa sensação de falta de representatividade que é muito espraiada e que você vê na fala de todas as pessoas quando você conversa sobre política, ela só pode ser enfrentada quando eu decido participar da política. Porque a política não é só sobre votar e decisões que são tomadas no parlamento. A política é sobre valores de tolerância, né? Quando a gente fala de representatividade ou da qualidade de políticas, e eu digo que uma boa política é uma política que surge de um processo de deliberação, da conversa entre duas pessoas e da chegada no meio termo entre essas duas coisas. Isso implica, que eu vou escutar a pessoa que está do outro lado e que pensa diferente de mim, e que eu vou ter capacidade de, ao escutar essa pessoa, pensar como nós, em conjunto, construímos algo que é diferente, mas que ainda é bom. Isso é política.